E esse quarto painel, ele fala sobre casos no Brasil, e eu convido aqui o Rodrigo Zu. O Rodrigo, ele é Senior Security Manager na Avenues, The World School, tudo em inglês aqui, chiquérrimo, né? A Elaine Gomes Alves, que é psicóloga, e ela é especialista em luto, emergências e desastres. Também esteve conosco ano passado num curso, aprendemos muito com a Elaine. E para mediar esse painel, eu convido aqui nosso amigo Edson Leonardo. O Edson, ele é gerente de segurança e facilities na Unicesumar. Edson, está com você a bola. Obrigada. Olá, Ana Flávia. Olá a todos, uma boa noite. Quero primeiramente agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra enorme participar desse momento tão simbólico, né? Desse movimento que está sendo feito no intuito de implantar uma verdadeira transformação, né? Na cultura que nós temos, né? De somente tomar providências quando o arrombamento já aconteceu ou quando o acidente já ocorreu, né, em nossas dependências, né, e sim transformar isso numa cultura de segurança preventiva, né. Brilhantemente, os nossos colegas aí, né, explanaram todas as ideias abordadas até o momento, né, os moderadores aí me trouxeram aí uma responsabilidade enorme, comandante Luca, Marcelo Valal, Silvano Barbosa, brilhantemente moderaram os debates e eu espero, né, estar à altura, né. Me sinto privilegiado, né, porque eles não tiveram aí a honra que eu estou tendo nesse momento, por ter ao meu lado dois profissionais tão grandes como o Rodrigo Zu, mas principalmente aí, desculpa, Rodrigo, a doutora Elaine Alves, que humildemente ela dispensa, né, o título de doutora, então por isso eu peço licença para tratá-la apenas como Elaine, né. Fui privilegiado com a única presença feminina entre os painelistas, né? Então eu quero agradecer e parabenizar a todos que nos antecederam aí. Bom, vamos lá, vamos tratar então dos casos no cenário nacional, né? Então, começando aqui, Rodrigo, vou trazer a primeira pergunta, né? Quais as características dos ataques de agressor ativo, né? E como as escolas devem se preparar para esse tipo de situação e também como responder a elas? Boa noite, Edson. Eu faço das suas as minhas palavras. É uma honra ter a Elaine aqui com a gente. Eu acho que a gente poderia ter um outro simpósio só com ela. A gente acaba... com todas as interações, a gente é muito rico com ela. Realmente é um desafio agora falar, depois de tanta conversa boa que a gente teve. É um baita desafio chegar nesse momento do quarto painel. Mas ainda tem coisa para ser conversada. Eu acho que a gente pode ficar horas tratando desse assunto e ele não vai ter fim. O cenário, eu acho que esse cenário ele acaba sendo novo para a gente. Durante bastante tempo, nós simplesmente copiamos as práticas de fora e agora a gente já tem um desenho talvez mais tropicalizado de um tipo de agressor e um tipo de agressão muito peculiar nosso. Desde quando eu comecei a trabalhar onde eu atuo hoje nessa escola, foi logo próximo de Suzano, e eu comecei a levantar esses dados também, conforme eles vinham aparecendo, e tentar entender um pouco da literatura nossa, nacional, para criar um modelo de plano de resposta local, que não seja exatamente uma cópia do plano de resposta que é feito nas escolas nos Estados Unidos, por exemplo. Então, entender esse cenário foi importante e eu acho que isso traz muita riqueza de informação, porque não é uma regra desse modus operandi, mas tem um padrão que, de alguma forma, vai se repetindo. Algumas diferenças, como, por exemplo, no Brasil, a maioria dos ataques de agressor ativo acontecem em escola. E não é exatamente o cenário fora do país. Com isso, tem algumas outras características. Então, todos os casos nacionais foram perpetrados por homens, somente homens que tiveram à frente dessas agressões.
uma média de idade, a maioria desses agressores estão entre aquela idade de 13 e 17 anos, então a gente tem muito adolescente cometendo esse tipo de agressão no Brasil. A maioria atua sozinho, que é uma informação importante. A gente teve um caso muito específico de uma agressão com dois agressores, com um ataque com dois agressores, mas não é muito a regra do que a gente vê no país. O poder letal também dos agressores no Brasil é diferente do que a gente vê lá fora, então há muitos casos de faca ou de materiais pérfuro-cortante, o que é um nível de letalidade diferente. Quando tem um emprego de arma de fogo, normalmente é um revólver. A gente tem alguns casos de pistola que até se você aumentar e dar um pouquinho mais de zoom nesses casos com pistola, talvez nem se caracterize exatamente como um agressor ativo, levando aquelas considerações que a gente trouxe lá do começo, do que é definido pelo um conceito geral. Então, entender esse cenário nos ajuda muito a pensar como lidar. Também tem alguns dados importantes que quase 90% dos casos dos ataques acontecem em escolas da rede pública e que aí existem algumas hipóteses dos motivos disso, e aí eu não vou entrar nisso agora, algumas mais óbvias, outras que você precisa entender um pouco mais do conhecimento, até da gestão de sala de aula da rede pública, para talvez entender por que isso acontece mais. Foi dito, o Rogério até mencionou no painel anterior, mas no Brasil, mais de 70% dos casos, essa ocorrência termina em menos de 5 minutos. E ela mais de 80% dos casos fica restrito a um ambiente só. Então ela vai ficar na sala de aula, ela vai ficar no corredor, talvez no pátio, o que é muito diferente do que a gente tem na imaginação, e talvez na imaginação popular, do que é o de Columbine. Aquela agressão de quase 1 hora, percorrendo vários ambientes escolares, não é exatamente a prática que a gente tem aqui hoje, né, já com todas as fases que o Daniel comentou também. Então, é um cenário muito local que é importante a gente ter essa consciência, e aí foi o fechamento também do painel anterior, que a gente não está falando de um agressor onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem limitações de recursos claras. E isso nos ajuda a pensar num plano de resposta para isso. E esse plano de resposta, ele se modifica, ele se atualiza, ele vai se adaptando também com novos cenários e com novas informações. E aí é uma informação que a gente, como membros de escolas, que trabalhamos em escolas, a gente precisa estar preparado e se preparar para isso. Então é muito importante a gente ter definido o que cada um faz, até de uma maneira simples, muitas vezes. Não são todas as escolas que conseguem ter especialistas de segurança. Muitas escolas, principalmente da rede pública, estão lidando sozinho ali, balançando todos os pratinhos ao mesmo tempo e tentando tirar um coelho da cartola. Então, assim, é muito importante que numa folha simples se defina, então, quem faz o quê? Quem é que vai ligar para a polícia, se isso acontecer? Quem é essa pessoa que vai ligar para a polícia? Quem vai ligar para a emergência médica? Quem vai abrir os portões? Quem é que tem essa chave dos portões? Quem que vai receber a força pública quando ela chegar? Porque vai chegar uma guarnição que provavelmente nunca pisou nessa escola. Quem que vai ensinar por onde que entra? Qual é a escada? Quem é o agressor? O que está acontecendo? A gente já vai ter essa informação. Quem é que vai comunicar à escola a escola está sofrendo um ataque? Muitas escolas são grandes, um ataque com faca está acontecendo no andar, o restante da escola nem está sabendo o que está acontecendo. A gente precisa comunicar. E aí, definir como vai comunicar. Então, eu vou usar o WhatsApp, ok, é uma definição nossa como escola, mas quem que tem acesso ao WhatsApp? Esse grupo existe? As pessoas sabem que ali ela vai receber informação? Vai disparar o alarme, ela vai usar o alto-falante, então se faz o alto-falante, onde está esse alto-falante? Fazer essas definições simples, e uma coisa que a Elaine fala, eu estou roubando aqui a fala dela, quem são os backups dessas pessoas? Porque muitas pessoas travam nessa hora. Então é importante eu ter quem é e quem vai substituir e que essas pessoas saibam o que ela vai fazer. Então, olha, se acontecer um problema agora, você, do financeiro, é responsável por ligar para a polícia. Caso não dê, você da biblioteca, então, você é responsável por ligar caso ela não consiga ligar. E aí esse cenário vai se desenrolando e você vai criando alguns protocolos que conversem com a sua comunidade escolar, que cada comunidade escolar, cada escola é um mundo completamente diferente da outra. Eu trabalho numa escola que nós temos 4 unidades, que cada uma é um mundo completamente diferente da outra, e é importante que você respeite isso, e aqui em nível Brasil, uma coisa que se perdeu muito com as escolas é esse relacionamento com a força pública policial. É muito importante cultivar isso,
manter a força policial, a comunidade local, a polícia local, ela faz parte da comunidade escolar. É importante eu manter esse relacionamento, é importante eu pegar esse protocolo, e isso eu fiz na minha escola, levar lá para eles e falar o que vocês acham disso. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem... E aí, muito feedback recebem nesse, não faz sentido. Eu estive em Suzano e vi um cenário diferente. Então, essa relação é muito importante, até para ele saber, a Força Policial saber como atuar na escola e você saber como interagir. A gente faz alguns simulados, fizemos alguns simulados até bem grandes com a Força Pública, e a gente percebeu um monte de protocolo nosso que não estava funcionando bem. Até a disposição das câmeras. Então, como eu tenho uma disposição de câmeras no grid de câmeras que ela opera para um ambiente escolar de rotina escolar. Quando entra num cenário de agressor ou de uma emergência, esse grid de imagens é diferente. Eu preciso pensar diferente porque eu preciso acompanhar. E aí eu preciso treinar isso. Eu uso como exemplo, eu brinco isso, eu solto um coelho na escola. Eu peço para alguém aleatório para algum lugar e eu faço a minha central, me dá as informações de onde essa pessoa está, para onde ela está indo, o que ela está vestindo, o que ela está segurando, como se eu não conhecesse a escola. Porque é assim que ela vai se comunicar com a força pública. E eu também treino muito as minhas equipes de primeira resposta, que precisa conhecer a escola. Você precisa saber onde é a sala 357, sem ter que ficar perguntando. A escola não é simples de andar numa escola. Depois que você conhece, fica fácil. Mas se você entrar numa escola, você não chega em qualquer sala facilmente. Então você precisa que suas equipes de primeira resposta estejam treinadas. São coisas bem básicas, bem simples, mas que demandam uma atenção ali da gestão escolar. Que é óbvio que se tem um especialista de segurança te dando suporte, vai te ajudar muito. Mas não é exatamente o cenário da extensa maioria das escolas hoje do nosso país. Então a gente precisa de, talvez, ações bem práticas e bem pragmáticas nesse sentido. Rodrigo, nós vimos agora com toda essa comoção, né, logo após os últimos casos aí que nós tivemos na escola da Vila Sônia no final de março, a situação da creche em Santa Catarina no início de abril, nós vimos uma comoção muito grande, aquele boom de informações, um terrorismo digital, e o que você falou agora é muito importante, a grande maioria das instituições de ensino, principalmente as municipais e estaduais, não têm o mesmo aparato tecnológico ou até físico que têm os particulares. E mesmo muitos particulares, eu digo, a grande maioria dos particulares não tem uma estrutura concreta de segurança e os protocolos bem definidos. E aí eu trago alguns dados aqui, que a Ana citou aquele estudo que foi feito pela Unicamp, no final de março, e ele deixa bem claro isso. Dos ataques ocorridos entre 2002 e 2023, foram 12 em escolas estaduais, 7 em escolas municipais e apenas 4 em escolas particulares. E desses aí, houve 24 estudantes como vítimas fatais, 4 professores e 2 profissionais de educação. Então, isso evidencia claramente o que você explanou agora. Então, o olhar tem que ser para todos os lados. Vamos ajudar também as escolas que não têm estrutura, de que forma que eles, usando a criatividade, já que não tem disponibilidade de verba, como eles vão poder reagir a esse tipo de situação? E aí a questão da presença da polícia, seja uma guarda municipal, seja a polícia militar, é essencial, Até porque todos os policiais, quase todos eles, têm filhos, Os filhos estudam também nessas escolas, Então, além do interesse profissional, tem também o interesse pessoal deles em participar, fazer parte dessa comunidade, escolar, acadêmica aí. Exato, eu concordo inteiramente com você. E às vezes você tem até alguns recursos, o Fernando falou isso no painel dele, você não sabe o que fazer com esse abacaxi na mão. Você tem lá, você caiu, te deram, vou usar o mesmo assunto polêmico dele, uma porta giratória lá de controle de metais. O que eu faço com esse abacaxi exatamente? Como que eu opero isso? Lembrando que eu estou numa escola. Aqui não é um presídio, aqui é uma escola. Eu preciso continuar que isso seja uma escola e essa bandeira que eu vou terminar meus dias lutando. Escola tem que ser escola, até o fim.
E nós vimos, né, onde foi implantado esse tipo de procedimento, esse tipo de equipamento, formou-se filas quilométricas para o lado de fora, colocando em exposição muito maior os alunos daquela instituição. Exato. É. Bom, agora vamos para o momento, né, de brilhantismo aqui da nossa apresentação, Sim. né, do nosso simpósio. Elaine, vamos começar então, já que você, né, como especialista em luto, né, em emergências e desastre, explica para nós, começa explicando para nós, o que é a psicologia em emergências e desastres? Boa noite. Obrigada pelo convite. De fato, eu aprendi muito hoje, né? Ouvindo todo mundo. É um prazer estar, é uma honra, na verdade. E essa minha parceria aqui, esse trio, foi muito especial. Então, muito obrigada por estar aqui. Acho importante começar daí, Edson, até porque você trouxe, porque é uma área da psicologia completamente diferente de todos os outros tipos de atendimento. E ela é muito focada no evento em si, no trauma em si, e a busca, né, o objetivo é a prevenção de agravos à saúde mental. Então, e se utiliza algumas especialidades, né? Uma delas, um exemplo, seria os primeiros cuidados psicológicos, né, que a ONU coloca, a OPAS, a OMS, porque você pode fazer um único atendimento e esse atendimento ser essencial. De repente você pode fazer 2 ou 3 ou mais, mas o tipo de atendimento ele precisa ser extremamente focado. Por isso, as escolas precisam saber e já precisam se preparar num plano de contingência de que, a partir de um evento, ela precisa chamar uma equipe especializada, pelo menos, porque surgem muitos voluntários em algumas situações, principalmente quando a gente coloca as escolas públicas, que são as mais afetadas. E voluntário é sempre importante, é sempre bom, mas eles precisam ser treinados, minimamente treinados em primeiros cuidados psicológicos antes de agir, porque senão as ações que eles fazem podem adoecer o outro e podem adoecê-lo também. Então é importante conhecer a questão do luto, porque as pessoas estarão enlutadas por diversas perdas, não só pela morte, e também o como agir em situações de emergência e desastre, porque o objetivo é proteger aquela pessoa. E hoje, isso se chama psicologia da gestão integral de risco em desastres, porque historicamente a psicologia entrava só na resposta. Hoje não, hoje a gente tem que trabalhar, inclusive, né, nas 5 fases de uma emergência. Então, na prevenção, na mitigação, na preparação, na resposta e na reconstrução. E é disso que a gente vai poder falar hoje, né? Como é que se atua? Acho que ao falar da resposta, vão estar falando também da prevenção, de como é que se faz a prevenção, até para poder, como já foi dito aqui, para minimizar o risco, porque o risco não pode ser erradicado, mas pode ser minimizado, e principalmente para minimizar o dano. É por aí. Ótimo, Elaine. E dentro disso, né, em cima, na verdade, do que a Elaine disse agora, Rodrigo, o que você acredita, né? Quais ações preventivas mais eficazes que as escolas podem adotar na tentativa de evitar esses ataques? Olha, Edson, essa é uma pergunta de milhões, na verdade, que se eu conseguir responder ela, né, integralmente, eu acho que eu me torno presidente dos Estados Unidos, inclusive, porque assim, essa é a grande pergunta, né? Toda vez que a segurança entra, toda vez que o meu departamento entra nessa ação, a gente já entra tarde, a gente já entra atrasado. É uma ação em que ela já começa com danos. Então, normalmente a segurança já está atrasada no momento que isso se inicia, diferente de outras ocorrências estáticas que elas vão evoluindo. Ela já começa de 0 a 100 em segundos. Então, o trabalho é muito antes. E aí, é quase filosófico que eu vou falar, mas ele é um problema de tecido social. Esse é um problema de tecido social. É um problema que nenhum segmento hoje da nossa sociedade sozinho dá conta de resolver. Ele é a trama toda, é até meio clichê, e a gente falou muito sobre isso, mas porque é exatamente o que está acontecendo, né? Não tem um segmento exclusivo que consegue resolver na sua plenitude esse problema. E aí, durante eu por bastante tempo falei das red flags, dos sinais que os alunos demonstram, mas isso também é meio perigoso dentro da escola, quando você fica tentando caçar esse tipo de comportamento, se não me engano foi o Fernando que também falou isso, a gente começa um caça às bruxas dentro da escola.
assim, caçando quem é o próximo agressor. Os alunos criam esse comportamento da escola, quem é o próximo agressor. Isso é extremamente perigoso, isso é extremamente nocivo, isso não coopera para um ambiente de educação. A escola, ela atuando no que ela foi feita para ser, ela vai indiretamente cuidar desse agressor. Ela vai conseguir identificar um olhar genuíno do adulto ali preocupado com o desenvolvimento daquela pessoa, daquele indivíduo, não só como o receptor de conteúdo, mas uma pessoa nos seus multifacetas dela, alguém preocupado com isso, vai indiretamente identificar um agressor. Vai identificar, na verdade, não, vai conseguir evitar, muitas vezes, uma agressão sem nem ter sabido que fez isso. Mas, de maneira prática, é importante que a gente crie canais de comunicação eficiente dentro das escolas. E aí, tratando isso de dentro da escola, canais de comunicações efetivos, isso pode até ser anônimo acontecendo. É importante que tenha na escola equipe multidisciplinar tratando desses assuntos, dessas informações que vêm. Quando esses sinais, essas bandeiras vermelhas aparecem, elas vêm todas desconexas, não tem uma costura, ela vem uma informação que não tem muito pé e cabeça, não tem uma ligação muito clara. É importante ter uma equipe com especialistas, com uma equipe madura, com maturidade para tratar desse assunto, com serenidade para tratar desse assunto, com muita calma para lidar com esse volume de informações que pode chegar. Eu tenho dito que os alunos, isso é muito óbvio, não sou eu que digo, mas os alunos têm todas as informações na mão. Eles estão vendo, eles estão vivenciando. A gente assiste entrevistas, algumas entrevistas bem desastradas, inclusive, pós-evento, que os alunos ali descrevem tudo. O perfil, ele faz um perfil do aluno agressor que você fica impressionado aonde que esse menino se formou, porque ele fez uma descrição completa e a gente não conseguiu ouvir. Faço uma analogia que ela não é boa, talvez fazendo isso ao vivo não seja melhor, mas é o apito do cachorro. Que assim, o apito do cachorro, nós adultos não conseguimos ouvir aquele apito de adestramento, mas o grupo deles entendem esse ruído. Esse ruído acontece. Isso acontece com os nossos alunos, eles estão ouvindo, eles estão discutindo, eles estão conversando, isso não chega para nós. Então a gente precisa criar esses canais de comunicações para que eles tenham a possibilidade de falar, que eles sejam encorajados a falar. E aí eu tenho algo que eu falo também bastante, que assim, nós temos nas escolas, todas as escolas, um grupo de inteligência que atua. Todas as escolas têm um grupo que sabe tudo, que escuta tudo, que entende, que sabe de todas as rotinas dentro da escola e que normalmente não são ouvidos, que são os times de limpeza. Os times de limpeza, eles estão em todas as escolas, muitas vezes utilizam rádios e canaletas de rádio nas mesmas frequências que da segurança, e eles conhecem o comportamento de todo mundo. Eles sabem dias que fogem da rotina, ações que fogem da rotina. Ninguém se importa em gravar um áudio dentro de um banheiro quando uma pessoa tá passando um pano. Então eles estão ouvindo tudo e a gente precisa encorajá-los, a gente precisa dar poder, empoderamento para essas equipes, que eles são parte importante da prevenção de uma ação dessa. Por ser tecido social, todos entram no tecido social. Não é só a segurança, não é a diretoria, não são os pais. Tem muito mais camadas dessa costura social que entra, e essa invisibilidade, que é um problema social, nesse caso vira um fator de sucesso até para nós. Então, explorar esses meios criativos que a gente tem na escola, mas são extremamente importantes, são extremamente eficientes e são nossos aliados lá dentro. Ótimo, ótimo. E, Elaine, o Rodrigo explanou aí toda essa situação, né, relacionada à prevenção, como evitar, né, e tudo que faz parte desse cenário, né, envolvendo toda a comunidade, não passando responsabilidades, né, de um jogar para o outro. Né? Diante disso, né, e aí, como ele falou, a situação já ocorrida, né, pós-ataque, quais são as primeiras ações a ser feitas em uma escola? Eu acho que as primeiras ações, elas são muitas, né, em diversos lugares. Mas antes eu queria pegar uma coisa que foi colocada, na verdade, o tempo todo aqui, que se tem colocado muito hoje, a questão do perfil do agressor. Antes que isso não venha, né? Porque isso me preocupa muito. Eu acho que existe um estudo na Unicamp, um estudo sério, importante, com relação ao perfil do agressor,
e que eu penso que quem precisa saber disso é a equipe de segurança, né? Toda essa equipe de segurança que precisa e deve conhecer e que também deve entender o quanto esse é um conhecimento que ela deve deter, que ela deve ficar com ela e não deve se colocar adiante. Por quê? Porque muitos de nós entramos nesse perfil. E isso me preocupa extremamente, porque é fácil, a gente já tem um problema sério aí de bullying, né, de inclusão e de exclusão, e isso vai criar um problema para aquelas pessoas que entram na forminha do perfil do agressor. Tá? Então, acho que isso é uma preocupação. E trabalhando nas escolas, né, tive a oportunidade de atuar em 3 delas, ainda estou em uma delas, e outras escolas que foram ameaçadas, o que nós observamos no pós é que essa discussão do perfil do agressor vem com muita força e eles, com os alunos e professores e todos os funcionários da escola, começam a procurar ali pessoas que estejam dentro daquele perfil, né? E sofrem principalmente os amigos do agressor, né? Porque esse agressor, ele tem amigos na escola, às vezes tem uma namorada, né? Uma menina que gostava, enfim, a família, enfim. Essas pessoas começam a sofrer e elas passam a ser vistas como futuras agressoras, como agressores promissores, inclusive, e são muito maltratados, enfim, e aí a gente entra para essa questão das primeiras ações, né? Então, eu vou falar de uma coisa das primeiras ações que precisam estar pensadas num plano de contingência que parece que as pessoas não pensam. De todos os lugares em que eu estive, só uma escola se preocupou, por exemplo, com quem limpa a cena do crime. De modo geral, as escolas chamam as pessoas da limpeza de dentro da instituição para limpar a cena do crime. Não dá, não pode. Existem empresas especializadas para fazer isso. O que acontece é que nós vamos cuidar destas pessoas que sentem o cheiro do sangue, que têm a sensação de que estão com gosto do sangue na boca, que cuidaram daquela professora, que sabe de quem é aqui. Gente, a equipe da limpeza da escola não pode fazer a limpeza de cena de crime. Isso já tem que estar, porque isso tem um estrago importante na saúde mental daquelas pessoas, né? Isso precisa estar ali o tempo todo já pensado. A outra coisa que em aviação é chamado de salvados, né? Que são os objetos das pessoas. Todo mundo saiu correndo, largou tudo. O que fazer com esses objetos? Eu já vi situações em que tudo isso é colocado dentro de saco preto, né? De saco de lixo, coloca o nome, joga em algum lugar que ninguém sabe onde é. Em alguns lugares você chega perguntando onde estão essas coisas, as pessoas não sabem dizer. Então, isso também tem que estar alguém dentro desse povo preparado, né? Das pessoas. Também alguém precisa saber o que fazer com isso. Então, por exemplo, a única sala que precisa de fato ser arrumada, o único local que precisa ser mexido é o local em que tem da cena do crime, porque tem marcas ali que são importantes que saiam por uma série de situações. Porém, se possível, deixar o material ou deixar como as pessoas deixaram, para que quando elas voltem, elas possam se reorganizar, e já vou falar o sentido disso, ou se você for pegar algumas coisas, que você pegue com o maior cuidado possível e deixe muito próximo de onde a pessoa deixou. Então, tirando a cena do crime, o local do crime, todo o resto precisa ser deixado ali. Por quê? Porque ali começa o pesadelo. Aquelas pessoas correram para salvar suas vidas. E ali começa o pesadelo. E o pesadelo é uma das coisas que vem no pós, né? As pessoas têm muito pesadelo, não conseguem sair da cena. E permitir que as pessoas voltem ao local e que elas possam ir pegando as suas coisas é uma maneira delas irem reorganizando, voltando sim, pensando no que aconteceu, é uma maneira delas se organizarem e conseguirem sair do pesadelo. Isso é importante. De qualquer maneira, se você for utilizar, se você for pegar, é preciso ter cuidado, porque quando as pessoas voltam, e dependendo de como elas foram afetadas por aquele evento, elas vão se sentir, elas vão olhar para aquilo e dizer, bom, é isso que eu sou, eu fui ferida, eu fui machucada, mas me entregam os meus bens cheios de sangue, né? Dentro de saco preto. Então, isso é muito importante, é preciso cuidar. E também existem empresas especializadas para isso, mas não necessariamente isso é preciso ser feito por essas empresas. Mas também eu preciso pensar quem da escola vai fazer isso, porque as pessoas não pensam. Qualquer um pode fazer, e dependendo de como ela foi afetada pelo evento, fazer aquilo vai piorar ainda mais a situação dela. Então, são coisas que estão dentro do assim, o que eu preciso pensar num pós-ataque.
dentro dessas situações de emergências, as primeiras 72 horas são extremamente importantes, porque os cuidados, e isso já é provado, né, por científica, a OMS, a ONU já trabalham com essa questão das primeiras 72 horas e dos 3 primeiros meses. O que é isso? As primeiras 72 horas que você vai fazer um acolhimento e um cuidado para essas pessoas é fundamental na prevenção dos agravos à saúde mental. E também vamos poder falar de quais seriam esses agravos. E os 3 primeiros meses também têm uma importância, porque já se sabe que a partir do terceiro mês de um evento, começam a pipocar, né? Começam a surgir as consequências daquele evento. Não que elas não ocorram antes e nem muito tempo depois, também. Mas é por isso que esse período, né, essa janela, ela é fundamental para ser olhada. Então, que é atendimento? Ninguém vai fazer atendimento clínico, essas situações. Então, por exemplo, quando eu coloco uma equipe dentro de uma escola, essa equipe já vai totalmente preparada para fazer atendimentos volantes, né? Então, ela vai andar por ali, vai acompanhar algumas coisas, e ali ela aborda, ela entra na conversa, ela observa como as pessoas estão, e ela se aproxima, e aí a gente costuma brincar que, assim, lenço de papel, água, chá, cadeira, é psicologia sim, porque é essa maneira de você se aproximar das pessoas, e ali observar, e assim, quanto mais elas falarem, se elas precisam falar, isso é outra coisa. As pessoas acham que ou não é para falar nada, ou então é importante, saudável que ela fale tudo. E não é nenhuma coisa nem outra, mas é aquilo que a pessoa precisa. Alguns não vão aguentar falar e outros vão precisar falar por muito tempo e contar detalhes. É preciso que tenha alguém lá para olhar. E a outra ação que nós fazemos sempre é de promover rodas de conversa dirigida. O que é isso, né? Permitir nos períodos posteriores que tenha roda de conversa pelo menos de manhã e à tarde, porque primeiro que isso já é um filtro para o atendimento psicológico. Então, vem 10 pessoas para o atendimento psicológico, quando você faz a roda de conversa, sai uma ou duas. E muitas vezes quem veio para pedindo o atendimento, talvez não vá ser encaminhado, e outras pessoas que estão ali durante a escuta, porque é realizada uma escuta ativa, essas pessoas são encaminhadas ou para psiquiatria, ou para psicologia, ou para as duas coisas, considerando que os outros atendimentos já estão acontecendo, enfermeiro, médico, né, as outras questões biológicas que já estão sendo olhadas, mas quando a gente percebe a questão dos riscos para a saúde mental. Tá? Então, esses são os primeiros. Outra coisa que é importante nesse plano, né, de contingência, é importante um pool, que toda escola tenha pensado num pool de profissionais substitutos. Por exemplo, a direção da escola precisa ser afastada por pelo menos uma semana, no mínimo uma semana, porque a direção está, além de que ela está completamente afetada, absolutamente afetada, ela vai ter que ir para o Ministério Público, para a delegacia, né? Ela tem que ficar prestando depoimento diversas e diversas vezes, e ainda por cima, em muitas situações, essas diretoria, né? Diretor, vice-diretor, coordenador, eles ainda precisam, eles ainda ficam trabalhando, atuando, porque a escola não pode parar. O pessoal da secretaria da escola não pode parar. Então, independente de tudo, no dia seguinte ela abre, fecha só naquele dia e continua funcionando. Alguns professores não vão conseguir voltar. Já existem situações em que o professor, de fato, não voltou nunca mais a trabalhar, mas a maioria não vai voltar imediatamente, não consegue. Tem aqueles que estão feridos também, né? Tem aquele que morreu. Então, essas pessoas precisam ser substituídas, porque sobra para os professores que estão na escola substituir esses professores que não estão indo. E eles não dão conta nem deles. Então, a importância de ter um pool de pessoas para substituição, por pelo menos, eu coloco isso, né, no mínimo uma semana. Outra coisa, quanto tempo a escola precisa ficar fechada, né? Porque a escola, de alguma maneira, ela precisa reabrir e não reabrir com as atividades pedagógicas, e é preciso entender que não há como seguir o calendário pedagógico depois de um evento desses, então isso é suspenso, em aproximadamente um mês que você vai conseguir retomar a sua rotina. E eu vejo em algumas escolas
que inclusive há uma exigência de que a escola abriu, a rotina pedagógica precisa ser retomada. Os professores não foram ouvidos, professores, eu estou falando desses atores, mas a gente tem outros, tá? Mas eles não foram ouvidos, eles não estão tendo espaço para eles estão com medo, eles não conseguem ficar de costas para a porta, qualquer barulho é motivo, né? E as crianças, os alunos não estão, porque a primeira coisa que você compromete é a atenção, a concentração, a memória, né? O foco, isso tudo fica comprometido, e uma coisa que exacerba, né? Que aflora, é a irritabilidade. Então, os alunos também, todo mundo, né? Todos os atores estão mais propensos a discussões, né? A perder a paciência. Então, veja, é preciso cuidar de tudo isso. Junto com isso que eu estou colocando destes atores, não podemos esquecer do pessoal da limpeza, da pessoa da portaria. Às vezes, já tivemos uma situação bem, bem impactante em que uma das pessoas da segurança e da portaria que ajudaram a socorrer o professor, que depois veio a falecer, e como eles não conseguiam seguir adiante, mas isso não é olhado, porque de repente ele é terceirizado, ele não faz parte da escola, a empresa de terceirização não cuida dele, quem vai cuidar? A escola precisa sim cuidar desses atores que estão ali, né? E dar a ele aquilo que ele precisa, porque muitas vezes é assim, se ele não dá conta daquilo, então ele vai ser transferido para resolver o problema. E a transferência só pode piorar o problema para essas pessoas. Então, quanto eles também estão envolvidos, porque parece que não, mas eles se envolvem com professores, com colegas, com os alunos, com os familiares dos alunos. A pessoa, as merendeiras, né, as cozinheiras, a moça da cantina, o pessoal da cantina, esse pessoal precisa observar o quanto todo mundo na escola foi afetado. Não existe ninguém que não tenha sido afetado. Mas eu preciso olhar quanto cada um foi afetado e cuidar deles. Às vezes, uma pessoa que você nem imagina, porque está lá no fundo da escola, a cantina fica lá no fundo, ela não está conseguindo ficar na cantina, está tendo crise de ansiedade, porque ela está assustadíssima, porque tem ali um ponto de vulnerabilidade para ela, né? Então, as primeiras coisas logo após um ataque é entrar na escola e observar o que está acontecendo ali. A gente também, por cada escola é uma situação, cada evento, né, depende da violência do evento, do número de mortos, de quem são as pessoas que foram diretamente afetadas, né? Então, cada situação muda a resposta daquelas pessoas, né? O quanto ela estava mais em risco, se ela sobreviveu. A gente tem a síndrome do sobrevivente, então aquele que conseguiu sair correndo e a pessoa que estava atrás dele ou na frente, né, foi de alguma forma atacada, aquele que faltou naquele dia, que chegou um pouco atrasado, ou que saiu antes, enfim, é a síndrome do sobrevivente. Então tem um alívio por ter sobrevivido, que bom que eu não... E ao mesmo tempo vem uma culpa enorme, porque eu não estava lá, não ajudei os meus amigos. Existem, às vezes, cobranças de outras pessoas, né? Você saiu antes. Aquele que rende, gente, aquele que rende o outro, né? Então, enfim, eu fui rendida, eu saí e a pessoa morreu, ou a pessoa foi ferida. Então, existem muitos comprometimentos para você poder observar nessa situação, né? Quais as responsabilidades que são dadas? Quanto tempo a escola precisa ficar fechada? Então, de novo, a escola precisa retomar. Então, vamos pensar durante um período, ela realmente precisa ficar fechada, mas um mês, de repente, é muito, né? De repente, 3 dias é pouco. É preciso pensar. Quando a escola reabre, ela reabre para quem? Né? Ela reabre por quê? Então, existe um momento que ela vai reabrir para a comunidade, vai reabrir para as pessoas irem pegar os seus pertences. Isso é uma coisa. A outra coisa é reabrir para a comunidade. Os familiares estão assustados, os familiares de todos os profissionais, de todos os alunos estão assustados. Os profissionais ali estão assustados, os alunos estão assustados. Então, ela reabre com quais equipes dentro dela para cuidar disso tudo, né? Então, precisa ter a psicologia, precisa ter a psiquiatria, mas pode ter outras possibilidades para ajudar as pessoas, principalmente crianças pequenas que assistem cenas violentas e ficam traumatizadas, você pode ter problemas depois. Então, existe hoje o que se chama, inclusive, pedagogia de emergência, que é um grupo que busca tirar a criança dentro da cena, dentro da escola, né? Ela busca colocar a criança na escola para trabalhar com ela o medo,
Muitos alunos, a gente tem casos de alunos que um aluno nunca mais voltou para a escola. Um adolescente ele ficou tão afetado que ele nunca mais voltou para a escola. Isso é grave, né? E como é que a gente vai cuidar? Que maneira ele volta? Se ele não consegue voltar sozinho, é preciso sim permitir que alguém fique com ele. Nós tivemos uma situação em uma das escolas em que o aluno conseguia ir com o cachorro, né? Então o cachorro teve autorização para entrar na escola e ficar lá. E o quanto esse cachorro ajudou todos os outros, né? Qual o tempo que os alunos podem ficar? Durante quanto tempo no pátio, ou sem a obrigação de entrar em sala de aula? Trabalhos que são realizados no lado externo, trabalhos psicológicos, né? Atendimentos, ou rodas de conversa, ou grupos que são atendidos no lado externo, do lado de fora, mas dentro da escola, no pátio da escola, e trabalhos que precisam ser realizados dentro da sala de aula, principalmente em salas onde alunos faleceram, o professor faleceu, o que fazer com aquelas coisas, não pode tirar as coisas, vamos tirar a carteira do aluno, vamos tirar as coisas do aluno, os outros alunos vão reclamar disso. Erros que acontecem com muita frequência. Então, o crime aconteceu em determinada sala, ou morreu gente em determinada... Mudamos esses alunos de sala, achando que isso é o melhor. De modo geral, eles não querem, eles querem voltar para a sala que eles estavam, né? Eles reclamam disso. A reforma de tudo isso que eu estou falando, que é aspecto físico, mas que vai ter uma consequência no aspecto psíquico, né? A reforma da escola, muitas vezes vem verba para a escola, vamos reformar a escola. Não, não se faz isso. Você pinta, cuida da cena do crime para tirar as marcas da violência. E sim, você pode reformar a escola, em muitas situações até deve aproveitar essa oportunidade para isso, mas a reforma sai junto com os alunos, porque eles entram na escola linda, toda pintada, e dizem, mas essa não é minha escola. Às vezes nós vamos em reuniões anteriores à reabertura da escola, onde está tendo uma pintura e tal, precisamos mudar o portão. Gente, o muro da escola, a porta da escola, isso não pode ser pintado, não pode ser mudado, porque é a face da escola, né? É o lugar de reconhecimento. Então, o aluno chega, o muro que era branco está azul, a porta que era vermelha está não sei de que cor, né? E as outras coisas. Então, assim, vamos fazer artes, as oficinas são legais, e inclusive indicadas nesse momento de reabertura da escola, que eles possam fazer oficinas de grafite, de dança, de música, do que for. Mas, de repente, a gente vê lugares em que as pessoas pintam as mãos das crianças de vermelho e eles colocam as mãos, ou fazem pinturas com muito vermelho, em que depois eles não dão conta porque a pintura lembra sangue, parece que está a cena do momento que eles viram. Como trabalhar? E aí, lembrar que estresse pós-traumático é raro, né? Fica todo mundo preocupado com o estresse pós-traumático, embora os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático sejam comuns e vão surgir, né? Mas isso é raro. Mas a gente precisa se preocupar com as crises de ansiedade, com as dores no corpo que vão surgir, né? De modo geral, as pessoas não conseguem porque estão com dor de estômago, estão com dor de cabeça, estão com dor no corpo todo, que a coluna não aguenta, as pernas que ficam fracas. Então, tem muita coisa para a gente olhar. Nossa, eu acho que eu usei muito tempo, fiquei preocupada aqui. Tem muito mais. Elaine, como bem disse o Rodrigo, nós passaríamos aqui o simpósio inteiro, né, ouvindo as tuas explanações, né, porque realmente nos traz assim uma luz, né, para situações que nós não enxergamos no dia a dia. E por falar nisso, das experiências que você já teve, ou participando diretamente, ou que teve notícia, você vê algum movimento das secretarias de educação e também dos sindicatos de escolas particulares, de instituições de ensino particulares, nesse sentido de humanização do pós-ocorrência? Existe uma preocupação, sim, geral com a pós-ocorrência, né? Quando a gente fala de escolas públicas, né, não existe uma programação, então se conta muito com voluntários, com trabalhos voluntários. A nossa equipe mesmo já atuou como voluntariamente em várias escolas e ok, faz parte também. Mas trabalhar com voluntários é aquilo que eu coloquei. Os voluntários eles precisam ser treinados, porque eles estão, quando você entra logo após o evento, a gente diz que assim, você entra numa cena de horror.
mas é cena de horror porque está lá uma. Não. Se você tem uma porção de gente triste, uma porção de gente enlutada, uma porção de gente com medo, você está dentro de uma cena de horror. Né? E você precisa saber lidar com isso, ter paciência, porque existem algumas pessoas chegam para a gente e falam assim: eu não quero ser atendido por fulano, a roça de conversa não queremos que seja. E aí, quando você vai ver, foi uma fala, né, que naquele momento não houve. Então, assim, eu acho que esses últimos eventos levaram, sim, as secretarias de saúde, as secretarias de educação, enfim, né? O município, o estado, inclusive o governo federal, a pensar um pouco mais nisso. Mas me preocupa muito, né? Nós temos experiências em que coisas aconteceram boas depois de um evento desse, mas depois elas sumiram. Então, na verdade, precisa se transformar em políticas públicas. É preciso que haja políticas públicas, porque sim, vai acontecer, né? Não é se, mas é quando. Infelizmente, nós entramos nisso. Mas mesmo que não seja um ataque, outras possibilidades existem, né? Suicídio, homicídios, desabamentos, alagamentos, existem outras possibilidades. Então, é preciso, sim, ter políticas públicas de cuidados à escola. Antes, eu acho que a política pública tem que participar dos 5 fases, né? Mas nessa resposta, porque na resposta as escolas elas ficam muito abandonadas e ficam dependendo muitas vezes da boa vontade de algumas pessoas. Então, dependendo de onde é a escola, do município em que isso acontece, a cidade é pequena, você tem possibilidade de que empresários entrem e colaborem, né? Outras instituições colaborem. Se você está falando de metrópoles, aí você tem um sistema mais fechado, em que fica complicado que os empresários entrem e ajudem, porque, enfim, pode implicar em outras situações. Então, é preciso, sim, você ter políticas públicas para isso. E dessas políticas públicas, que entrem muito disso que eu estou falando. Por exemplo, o pool de profissionais substitutos é fundamental. É fundamental, porque você vê o diretor ali trabalhando, depois de um evento desse, a escola reabre, e às vezes a escola reabre uma semana depois, e aí você vê o diretor trabalhando 40 horas, os professores trabalhando, sei lá, o tempo que eles estiverem direto, e com tudo que eles estão vivendo, isso não é humano. Então, eu acho que ainda temos um longo caminho, mas um longo caminho a percorrer, longo caminho a percorrer. E os Sim, afetados são diretamente aquelas pessoas que estão ali dentro da escola, que é a comunidade escolar, mas você também tem o em volta, né, ao redor da escola que também está afetado. Só lembrando que a escola em Aracruz, por exemplo, foram 2 escolas, né? Esse agressor, ele saiu ele atirou em professores numa escola, saiu e foi para uma outra escola atirar em alunos, e aí de uma pública para uma particular, né? E aí, quais são os cuidados que são oferecidos, até na questão da pública e da particular? E não podemos esquecer que a maioria dos ataques tem ocorrido em escolas públicas, com menos recursos. perfeito. E, Rodrigo, depois de toda essa comoção, né, dos últimos casos ocorridos aqui no Brasil, nós vimos muita gente do meio acadêmico e também político desesperadas, né? Acredito que essa seja a palavra mais adequada, em dar uma pronta resposta, né? Em locais onde nunca teve uma estrutura de segurança, mas precisava dar uma pronta resposta para a sociedade e saíram implantando segurança em alguns locais até armados dentro das instituições. Qual que é a tua opinião a respeito desse tipo de resposta, né, vamos dizer, já pronta? Olha, Edson, eu acho que um grande ensinamento que a gente teve depois dessa bagunça que foi o fatídico dia 20/4, foi que mais do que os nossos alunos, nós adultos precisamos aprender a usar a internet. Eu acho que essa foi a Perfeito. primeira lição que a gente teve depois de 24. A gente não sabe utilizar rede social, nós adultos. A gente teve uma psicose, não sei se psicose, mas a gente teve uma loucura coletiva nacional. O país inteiro entrou numa loucura, numa espiral de loucura, que, assim, sinceramente, eu nem vi exatamente o vídeo da ameaça, que da onde saiu tudo isso. Eu vi o comentário do comentário do comentário.
Eu efetivamente não vi a real ameaça que gerou tudo isso. Lógico que o dia 20/4 é um dia importante. É um dia importante que nós, gestores de segurança, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar... Eu tive medidas que foram... que eu tive algumas mudanças de medidas imperceptíveis, talvez, que eu já estava preparado para isso, porque são dias importantes. A gente trabalha com isso numa escola. Mas não era para os pais dos alunos saberem desse dia. E aí a gente entrou nessa loucura e começou a tentar buscar essa solução para um problema extremamente complexo, como receita de bolo. E não é receita de bolo, isso não é receita de bolo. É um problema muito complexo porque envolve tudo. Eu volto no tecido social porque ele não é fácil você ligar uma trama de um tecido. É extremamente complicado e é o cenário que a gente está vivendo. Essa é talvez a mágica do problema e por isso que a gente está reunido aqui há horas falando nisso. O atendimento de um roubo é diferente. O atendimento até de um sequestro é diferente do que esse cenário que a gente está vendo. Então, isso me preocupou muito, a forma como a gente lidou desesperadamente nacionalmente nesse problema. E eu digo mais, assim, eu vou ser audacioso a dizer que a gente passou muito tempo, e eu concordo que a gente tem que aprender com quem já está lidando com isso há muitos anos, que outros países, mas nós também começamos a entrar numa postura de poder ensinar. Porque eu acho que a gente tem conseguido frear uma escalada de ocorrências que talvez a gente precise começar a estudar o que a gente está fazendo, que a gente está conseguindo segurar isso. É recente, é uma discussão recente, mas ele não começou agora. E a gente tem conseguido controlar ela tem uma subida, a gente consegue segurar de alguma forma, da nossa sociedade a gente tem conseguido fazer isso. É muito trágico as perdas que a gente teve esse ano, mas a gente nacionalmente nós tivemos, se comparado com outros países, poucas perdas em relação a isso. A gente teve uma vítima decorrente de ferimentos que nem teve evento de morte no local, e algumas crianças muito pequenas são extremamente fragilizadas por um caso totalmente fora da curva, assim, do caso de Blumenau, que não é nem se encaixa muito com a situação que a gente tem vivido. Então, assim, de alguma forma a gente tem conseguido fazer algo. E a gente precisa entender que, como nação, nós estamos fazendo alguma coisa. Que talvez a gente nem consiga entender com clareza. E ter a consciência que as escolas fazem o seu papel todo dia. Por mais dificuldade que tenha, eu acho que faltou muito respeito da sociedade com a escola. De apontar dedo na cara de professor, de o que vocês estão fazendo. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo, e a gente precisa de respeito. Eu ouvi, não é uma fala minha, mas se existe algum adulto que está realmente preocupado com o meu filho, é o professor dele, é a professora dele, que está dormindo agora pensando em como desenvolver meu filho de todas as maneiras possíveis, e amanhã vai acordar pensando isso muito mais do que eu. Então a gente precisa ter muito respeito com esse professor que está em sala de aula, que está lá dando a cara a tapa todo dia, enfrentando isso, e com bravura, e com heroísmo, e com todo dia lá, e a gente como sociedade enfiando o dedo na cara dele num momento de loucura nossa. Então eu acho que é um passo para trás, talvez, nosso, e aprender uma lição de adultos. Nós precisamos aprender a lidar com isso, porque quem criou essa caraminhola na cabeça da maioria dos alunos nossos fomos nós, adultos. Fomos nós pais, fomos nós sociedade, fomos nós jornalismo. Todo mundo criou uma loucura e enfiou isso na cabeça deles. Então eu acho que é uma hora também da gente dar um passo para trás, rever o que aconteceu nesse dia, olhar um simpósio como a gente está fazendo agora, e ver como a gente consegue ter uma conversa madura, uma conversa sem extremismo de nenhum lado, entendendo que isso é um assunto complexo. Se a gente pegar também numa lupa e na hora que estuda um agressor desse, vai conversar com o agressor e entende o detalhe de um agressor, não é um assunto simples. Não dá para reduzir as motivações. Não foi um surto psicótico que ele teve na hora que deu uma... Ele já vem planejando isso, ele já vem preparando isso, ele já vem procurando recursos, e muitas vezes ele passou por ninguém. Um aluno desse, às vezes, da rede pública, ele sai de casa, vai para a escola, volta para casa, e nesse dia o único adulto que ele encontrou foi o professor de sala de aula, com uma sala de aula super cheia de alunos. Esse é o único adulto que conseguiu se importar com ele. Então é muito difícil esse cenário que a gente teve de tentar achar culpados.
e é mais um passo para trás. Olha, a gente precisa aprender a lidar com as nossas crianças com o respeito que eles merecem e com o respeito que a escola merece. Assim, é quase que uma defesa de bandeira aqui, mas a gente teve uma reação muito ruim como adultos numa sociedade. Perfeito, Rodrigo. Eu costumo dizer que a nossa crise maior neste momento ela é moral, né? Vivemos aí uma completa inversão de valores, né? E tratar o professor dessa forma como ocorreu faz parte disso. O tempo passa voando, né? O assunto de extrema importância, explanações excelentes, mas em respeito ao público que está aí desde o início, né? Aos demais colegas painelistas, né? Já precisamos encerrar. Acredito, né, que esse seja somente o primeiro passo, o primeiro simpósio, outros virão, né? Outros profissionais renomados também vão passar por essa tela e deixar suas opiniões, né, suas dicas. Ainda temos, Ana Flávia, um tempo rápido para considerações finais ou já devemos encerrar? Bem rapidinho. A gente já estourou um pouquinho aqui, mas vamos lá, sim. Maravilha. Começando, então, Rodrigo, vamos deixar a Elaine por último e Lógico. não menos importante. Faça, por favor, suas considerações finais. Olha, até acho que o Rogério e o Daniel roubaram alguma fala minha, porque o meu fechamento era o mesmo que o dele. Se tem que eles fizeram, que se tem um local que é seguro ainda nesse país são as escolas. Se tem um ambiente que é seguro e que os nossos alunos precisam estar, é dentro da escola. Não é outro local, não é outro ambiente. A escola existem vários riscos. Minha preocupação diária é com a faixa de pedestre por onde os alunos atravessam. Ali tem risco todo dia. Todo dia eu corro risco de ter um acidente grave. Mas ainda assim é um ambiente seguro e é um ambiente onde a gente precisa valorizar ao extremo, que é ali onde nós fomos formados e aonde está sendo formado toda essa geração que está chegando, e a gente precisa de respeito com esse ambiente. E, repito isso, é o local seguro da nossa sociedade, é o local seguro onde essas crianças devem estar. Perfeito. Por favor, Elaine, suas considerações finais. Eu vou por esse caminho também de que a escola ela é um lugar seguro, ela é um lugar importante, ela é um lugar de disputa, ela é um lugar de identidade, né, de formação de identidade, formação de personalidade, é um lugar de sociabilização, onde a gente aprende a fazer trocas, ou seja, a escola ela é fundamental, segura sim, e é justamente porque a escola é um lugar de segurança e que todo mundo entende isso, que qualquer coisa que quando ela qualquer coisa que aconteça dentro da escola que coloque a vida das pessoas em risco, você fica muito mais difícil de ser elaborada. Então, só para dizer que, assim, se você perde um parente atravessando a rua para entrar na escola ou para sair da escola, é extremamente difícil de ser elaborado. Mas se você perde alguém dentro da escola, isso é algo que ninguém imagina, né? Que não acontece tão seguro este lugar. Os pais deixam seus filhos lá e vão seguir o resto do dia. Então, é isso. A outra coisa que eu acho importante, né, que foi colocada assim, o dia 20 de abril, ele foi construído por nós. Nós é que fizemos esse dia. Então, sim, precisa de educação. Nós precisamos educar o aluno, os familiares, a sociedade, os nossos profissionais, porque fomos nós que fizemos isso. A gente foi divulgando, divulgando, divulgando e ganhou o peso que ganhou. Então, sim, isso precisa de educação. E depois quero agradecer muito a oportunidade, agradecer o elogio dos meus colegas, mas foi um prazer enorme também estar com eles e foi um momento muito rico. Obrigada, Ana Flávia, pela oportunidade também. Obrigada, Edson e Rodrigo. Eu que agradeço, Elaine. Ana Flávia, passo a palavra a você, agradecendo muito por esse privilégio, né? Foi uma honra participar desse evento. Espero ter contribuído aí e que esse material seja visto por mais e mais pessoas, que os colegas que acompanharam aqui até esse momento compartilhem em suas redes sociais, para quanto mais gente nós alcançarmos com esse conteúdo, né? Pelo menos uma fagulha ali, uma luz que acendermos na mente dos gestores, não só da segurança, mas de todos os colégios particulares e públicos, em olhar com atenção tudo isso, já vai ser muito válido todo o nosso trabalho até aqui. Muito obrigado.
Perfeito, Edson, muito obrigada. Agradeço ao Rodrigo, à Elaine, né? Eu fico encantada com a fala da Elaine sempre. Tive a primeira oportunidade de ouvir o Rodrigo hoje também, sensacional. E eu reforço essa fala do Edson, remetendo uma das primeiras falas, se não me engano, foi do Capitão Boldrini, que falava sobre massificação do conhecimento, né? E é um pouco disso que a gente pretende, né? E a intenção do nosso simpósio hoje foi essa, foi aproveitar conhecimento de muitos profissionais que têm aqui conhecimentos complementares sobre esse tema, para que a gente trouxesse uma visão ampla e ao mesmo tempo profunda sobre as diversas faces desse cenário tão desafiador que é o cenário do agressor ativo.